Olá pessoal, tudo bom? Tudo bom? Como vão vocês? Então nós já falamos no primeiro episódio da onde que vem, quais são as causas, nós falamos no segundo episódio como é que o paciente se apresenta, quais são os sintomas. Nós falamos um pouquinho também como o médico deve fazer o exame físico, o que o paciente vai apresentar no exame físico e falamos um pouquinho sobre os exames que são solicitados na síndrome do túnel do carpo. Hoje, nesse terceiro episódio, eu quero falar sobre tratamentos. Vamos lá? Estão preparados? Se você está vendo aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, aperta o sininho para poder receber as notificações e as novidades do canal e a cada vídeo que vai saindo você vai sendo avisado, beleza? Bora pro vídeo? Muito bem, chegamos no diagnóstico que a pessoa, ou que o nosso paciente tem síndrome do túnel do carpo. E daí? Vamos operar? Vamos tratar conservador? O que pode ser feito nesse paciente? Pode esperar? Não pode esperar? E aí? O que você acha? Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer sempre na síndrome do túnel do carpo é definir qual é a gravidade dos sintomas ou do quadro. Se é um quadro mais leve, se ele está moderado ou se ele já se tornou um quadro grave. Existem opções para cada tipo de tratamento. Principalmente quando você pensa que o paciente não deve demorar muito, porque quanto mais ele demora, maior a chance de algumas lesões, principalmente nos casos mais graves, se tornarem definitivas. Então a primeira novidade, a primeira mensagem que eu quero deixar é que não demorem para iniciar o tratamento, ou então, se eventualmente for necessário operar, não demore para operar. Essa demora pode te levar a ter uma lesão que seja permanente e o resultado pode não ficar no teu contento. Só para lembrar um pouquinho, a síndrome do túnel do carpo começa sempre com um desconforto, uma pequena dor. E à medida que ela vai evoluindo do leve para o moderado, essa dor começa a aumentar, ela começa a sentir bastante dormência, a pessoa começa a sentir muito formigamento, efetivamente dor, muito choque na região da mão, e essa dor ela pode subir um pouquinho para o cotovelo, antebraço, a pessoa vai sentir muito desconforto, e se ela começa a agravar um pouco mais, nós vamos ter o caso grave. O grave ele vai ter uma alteração de sensibilidade, realmente perde a sensibilidade, vai perder a força de maneira geral na mão para segurar objetos, ou então para girar uma maçaneta, perde a capacidade de realizar pequenos movimentos, como abotoar uma camisa ou fechar uma calça, e pode sofrer o que a gente chama de atrofia, ou diminuição, ou secar essa região aqui, que é a atrofia da região tenar da mão, tá bem? Então esse seria o caso grave. Vamos lá então, direto para os tratamentos conservadores. Lembrar que os conservadores, ou seja, aquilo que não é cirúrgico, é reservado na síndrome do túnel do carpo para pacientes que têm um quadro mais leve ou eventualmente até o moderado. Existe muita evidência na literatura, algumas evidências de que alguns tratamentos funcionam muito bem e outras evidências que não funcionam de jeito nenhum. Então o que eu vou falar aqui está muito baseado no que existe na literatura, principalmente no guideline americano, publicado em 2016. Então já tem mais ou menos 5 anos esse conhecimento que eu vou falar. Para nível Brasil e para a nossa prática, ele é muito recente, então ele acaba sendo muito eficaz e muito direcionado, tá joia? Primeira coisa quando a gente vai tratar a síndrome do túnel do carpo é tentar identificar uma causa. Então vamos lá, por exemplo, se a pessoa tem um movimento repetitivo, ela é digitadora e está com síndrome do túnel do carpo. Então muito provavelmente você não consegue melhorar a síndrome do túnel do carpo se você não melhorar a questão ergonômica da pessoa, se você não fazer ela dar um tempo, dar uma pausa em toda aquela atividade que ela faz repetitiva. Não adianta querer fazer fisioterapia ou infiltrar se a pessoa continua fazendo o movimento que leva a ter a síndrome do túnel do carpo. A resolução ou o entendimento que a gente deve melhorar o paciente no aspecto ergonômico e tirar essa repetição, seja ela qual for, é o primeiro passo que nós devemos fazer. Outras medidas, como por exemplo, medicações, fisioterapia, o uso de imobilização ou órtese ou tala gessada, nós vamos conversar a partir de agora. É muito comum a gente receber alguns pacientes usando uma série de medicações com várias finalidades e muitas delas estão provadas que infelizmente o resultado não vem, ou seja, ela não é eficaz. É o exemplo, por exemplo, da gabapentina, vitamina B6, diuréticos,
e mesmo os anti-inflamatórios. Eles têm uma boa ação, vamos supor, analgésica, mas seria a mesma ação de um analgésico simples. Então, ele não vem trazer nada mais específico, um benefício específico vindo dessas medicações. De maneira contrária, existe uma comprovação que existe uma melhora efetiva e eficaz se nós usarmos corticoides, que podem ser usados na forma oral, né? A prednisona vai se usar 10 a 20 miligramas de prednisona diárias por uma média de 10 a 14 dias, isso é muito importante de se utilizar, ou ela pode ser infiltrada, você vai infiltrar uma das formas do corticoide dentro do túnel do carpo. Então, quando você toma via oral, ele é absorvido e espalhado via corrente sanguínea. Quando você faz a injeção ou a infiltração desse corticoide dentro do túnel do carpo, ele vai fazer uma ação local para desinflamar ou diminuir o processo inflamatório local que está levando à compressão. Então isso está provado que funciona, enquanto aquelas medicações que eu falei, não existe evidência clínica de que realmente elas vão trazer algum benefício. Quando a gente tem uma síndrome do túnel do carpo, o que acontece é que nós temos geralmente um inchaço dos tendões que estão passando dentro do túnel e esses tendões que estão mais inchados acabam levando a uma compressão ou um estrangulamento ou um apertamento do nervo mediano que corre junto deles. Então, se a gente consegue diminuir esse inchaço ou através de medicação, da infiltração, é bastante interessante. E uma coisa que sempre vai trazer um pouco de alívio é a imobilização, tá? Quando você consegue imobilizar uma certa articulação, os tendões que estão passando por ela ficam em repouso, e se eles estão em repouso, a tendência deles é desinchar, e daí nesse caso aliviaria o quadro de síndrome do túnel do carpo. Então a imobilização ela vai ser usada com essa intenção de fazer um repouso dos tendões e fazer com que esses tendões desinchem, né? Algumas evidências interessantes é que a órtese ou a tala ela tem que ir da prega palmar até próximo do cotovelo. Aquela pequenininha não funciona. Então tem que ser algo que reduza a mobilidade do punho de forma efetiva. Então ela tem que ser um pouco mais longa na prega palmar e bem próxima do cotovelo. Então a imobilização ela tem que ser um pouco mais longa. E uma outra coisa, só tem eficácia comprovada o uso que a gente chama de descanso noturno. Usar durante o dia não traz benefício. E alguns trabalhos ainda sugerem que ele traz um malefício, que é a atrofia por desuso, ou então a diminuição do volume muscular, porque você não está usando esse antebraço ou esse punho durante o dia. À noite, quando você descansa e dorme, ele já faz um certo repouso. Se você consegue imobilizar em posição neutra, seria a melhor oportunidade de aliviar esses sintomas. O uso durante o dia não está comprovado que traz melhoras. Em relação à fisioterapia, a fisioterapia ela vai lançar mão de várias modalidades de espécies e formas de tratamento. As melhores modalidades da fisioterapia acabam sendo o ultrassom, né, terapêutico, que ele ajuda. Quando você consegue fazer mobilização gentil e progressiva desse punho, sem você acometer ou estimular ou piorar a síndrome do carpo, ela acaba sendo efetiva. Mas todos esses métodos eles vão funcionar de forma muito mais eficaz e trazendo um alívio muito maior da dor quando associados à imobilização noturna por um lado e à infiltração de corticoide por outro. Isolada, ela não tem muita comprovação de que a melhora seja estatisticamente significante, mas ainda assim, quando ela estiver associada, ela passa a ser bastante eficaz. Uma coisa interessante que nos perguntam é: doutor, quanto tempo eu vou tratar a minha síndrome do túnel do carpo? O tratamento conservador, se você for pensar no que nós devemos fazer, no que nós podemos fazer para melhorar, que é evitar movimentos repetitivos, tratar algumas doenças de base, doenças autoimunes, diabetes, algumas doenças que fazem distúrbio hídrico, você consegue compensar isso clinicamente. Usar a tala noturna, fazer infiltração e fisioterapia, tudo isso você deve resolver em um período relativamente breve de até 8 semanas. Mais que 8 semanas e o paciente não melhora
durante o tratamento conservador clínico ou eventualmente venha a piorar, esse é o limite que nós admitimos como um tratamento conservador. E a partir daí, se não melhora ou piora durante o tratamento, se indica o tratamento cirúrgico. Doutor Alan, existe alguma condição onde o tratamento cirúrgico é indicado de imediato? Existe sim, existe uma coisa chamada síndrome do túnel do carpo aguda, quando você sofre um trauma ou tem uma fratura ou você acaba tendo um sangramento muito intenso na mão ou quando você tem um trauma que leva a um edema muito grande, podendo ou não estar associado à síndrome do túnel do carpo e à síndrome compressiva, como por exemplo as síndromes compartimentais de mão. Então existe necessidade sim de tratamento cirúrgico de urgência ou imediato da síndrome do túnel do carpo nesses episódios ou nessas circunstâncias. O tratamento cirúrgico ele vai ser baseado na liberação da compressão e isso é feito de duas formas. Vocês lembram lá no começo quando eu expliquei como é a anatomia do túnel do carpo? Nós temos duas paredes e um assoalho feito de osso e em cima nós temos um ligamento inextensível. Pois bem, a cirurgia consiste onde você consegue de uma forma ou outra liberar ou soltar esse ligamento para você permitir que as estruturas que estejam dentro do túnel do carpo fiquem descomprimidas ou consiga respirar, que o nervo perca essa pressão que está em cima dele. Dessa forma, os sintomas vão diminuir, a sensibilidade volta, a força motora acaba voltando. Essa liberação pode ser feita de duas formas. Uma forma tradicional, onde você faz um pequeno cortezinho nessa região, tá? Que é a técnica que a gente chama de aberta, é um corte que varia entre 2 a 4 centímetros mais ou menos, e nós vamos liberar o ligamento transverso do carpo. E existe uma outra técnica bastante comum hoje em dia, que é a técnica por vídeo. Você faz um acesso, um corte de 2 centímetros, talvez aqui em cima, 1,5 cm, e através de uma técnica que é guiada por vídeo, você consegue fazer a liberação desse ligamento que está apertando ou que está participando da compressão do nervo mediano. Então você pode ou fazer por vídeo ou fazer aberto. As duas técnicas têm um resultado muito próximo, tá? Não existe uma diferença estatisticamente significante no resultado dessas duas técnicas. Então, dependendo do seu cirurgião, do material que ele tiver, ou então do que você conseguir, você pode fazer uma técnica ou outra, que as duas são válidas. Lembrando também que após o procedimento cirúrgico, a gente pode eventualmente fazer um sol curativo. Alguns colegas ainda costumam imobilizar alguns dias para aliviar um pouquinho o processo inflamatório, associam medicações, eventualmente já começa a fisioterapia. A taxa de sucesso do tratamento cirúrgico é muito boa, ela gira em torno mais ou menos de 90%. Então o tratamento conservador, bem feito, ele tem uma boa taxa de sucesso, em torno de 50% a 60%. Eventualmente, quando você tem a falha do tratamento conservador e muda para o tratamento cirúrgico, esse tratamento cirúrgico tem uma taxa de sucesso que está em torno de 90%. Uma coisa que é bastante interessante, eu tenho muita gente no consultório que fala assim: ah, doutor Alan, eu tive uma vizinha, ou eu tenho uma tia minha, ou eu tenho uma conhecida, uma parente que acabou se operando de túnel do carpo e não deu muito certo, ela continua, a mão não ficou legal, não ficou 100%. Uma coisa que é importante falar é que tudo tem seu tempo e tudo deve ser orientado aos pacientes. No começo do vídeo de hoje, eu falei que se não operado a tempo, a paciente pode eventualmente vir a sofrer com algum tipo de lesão definitiva, principalmente na questão de sensibilidade e de força motora. Muitas vezes ela perde o tempo ideal para se operar, ou seja, acaba passando do tempo, essa lesão nervosa acaba se tornando definitiva, ou então a recuperação da lesão nervosa vai levar muito tempo. Então é uma coisa que deve ser orientado ao paciente. Olha, quando se opera e já tem muito tempo de evolução, e se às vezes o paciente já chega com muito tempo de evolução, a gente tem que explicar, olha, o tratamento é feito primeiro para aliviar a sua dor, mas muitas vezes a perda sensitiva, ou seja, aquela diminuição de sensibilidade, aquela dormência, ela vai permanecer por algum tempo, e às vezes muito tempo, e eventualmente ela nem volta se a lesão for definitiva. E a perda de força muscular da mesma forma, você melhora muito a dor,
mas muitas vezes quando essa lesão já é grave, já é muito antiga, já tem uma lesão mais definitiva, você consegue melhorar, mas às vezes você não consegue deixar 100% como era antes. Apesar que a melhora da dor é muito importante e a dor diminui bastante. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, tenham gostado das informações. A síndrome do túnel do carpo não é uma doença complicadíssima de tratar, ela tem certos detalhes que são importantes o médico conhecer. É importante que a gente consiga fazer esse diagnóstico o mais precoce possível e que o paciente inicie o tratamento da mais precoce possível. Uma coisa importante é que nós tenhamos o cuidado, nós como médicos tenhamos o cuidado de acompanhar esse paciente durante o tratamento. Esse paciente ele deve ser observado, a gente deve escutar, principalmente em relação às queixas, se estão melhorando, se está melhorando a dormência, se está melhorando a força motora que esse paciente tem na mão. Se o tratamento conservador não estiver sendo eficaz para melhorar as queixas desse paciente, que seja feito a indicação de tratamento cirúrgico e que seja operado em tempo. O tratamento cirúrgico tem um nível de sucesso muito grande, em torno de 90%, mas precisa ser feito na época correta. Tá bem? Então, boa sorte, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Se vocês quiserem deixar algum tipo de sugestão ou tiver alguma dúvida, use o espaço do comentário para fazer isso e assim que possível eu vou entrar em contato com vocês para que isso seja resolvido. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.